Olá, pessoal! Hoje a gente vai fazer o segundo exemplo de transferência de calor por convecção. Eu fiz o primeiro exemplo na aula anterior, quando eu expliquei a matéria. Então, se você não viu, volta lá e dá uma olhadinha. Considere uma janela de vidro de 0,8 metros de altura e 1,5 metros de largura, 8 milímetros de espessura e condutividade térmica 0,78 watts por metro Kelvin. Lembrando que essa condutividade térmica ela é para condução. Determine a taxa de transferência de calor permanente através dessa janela de vidro e a temperatura da superfície interna para o dia em que a sala está mantida a 20 graus Celsius, enquanto a temperatura externa é de menos 10 graus Celsius. Considere os coeficientes de transferência de calor sobre as superfícies interna e externa da janela iguais a H igual a 10 watts por metro quadrado Kelvin e o H da superfície externa 40 watts por metro quadrado Kelvin, respectivamente. Então, vamos entender a situação. A gente tem aqui a 20 graus Celsius, temperatura de 20 graus Celsius, vai haver uma transferência de calor por convecção, porque aqui a gente tem moléculas de ar, e o coeficiente de transferência de calor nessa superfície aqui, ó, é de 10 watts por metro quadrado Kelvin. Aí vai haver uma transferência de calor dentro do vidro, então já é condução de calor, já não é mais convecção, e depois uma transferência de calor por convecção do lado de fora, porque eu tenho moléculas de ar. Então, eu vou ter convecção, condução e convecção. A gente representa essas transferências de calor usando resistências. Olha aqui, ó, essa primeira resistência, que a gente vai chamar de R1, ela vai ser a resistência relativa à convecção na superfície interna da janela. R2 vai ser a transferência de calor por condução, que é dentro do vidro. E R3, a condução de calor na superfície externa, que é por convecção. Então, a gente vai calcular R1, R2 e R3, depois a gente soma as três porque elas estão em série. Para calcularmos a resistência térmica por condução, a gente vai calcular L, usar L, que é a espessura, sobre condutividade térmica, vezes a área. Quando for por convecção, a gente vai usar 1 sobre HA. Então, ficar atentos a essas duas equações, que elas são diferentes dependendo da forma de transferência de calor. Então, quais são os passos para a gente resolver esse problema? Então, primeiro, a gente vai calcular todas as resistências térmicas. Segundo, a gente vai calcular a resistência total, série, paralelo ou misto. E terceiro, a gente vai calcular a taxa de transferência de calor. Então, vamos lá. Primeiro, então, R1. R1 é a transferência de calor por convecção. Então, eu vou usar esta equação aqui, porque ela é para transferência de calor por convecção. H1, 1 sobre H1 vezes a área. A área eu não preciso chamar de área 1, porque a área é a mesma para todas as resistências. Então, vai ficar 1 sobre H1, é esse aqui, ó, 10 watts. Deixa eu pôr mais para cima um pouquinho. 10 watts por metro quadrado Kelvin, vezes a área. A área vai ser aqui, ó, base vezes altura, né? Altura vezes largura. Então, 0,8 vezes 1,5, que vai dar 1,2 metros quadrados. Vai ser a área para todas as resistências. 1,2 metro quadrado. Antes da gente efetuar o cálculo, a gente vai fazer a análise dimensional. O que é a análise dimensional? É a gente ver quais são as unidades que vão sobrar na minha equação, para ver se elas estão coerentes com o que eu estou querendo. O cálculo. Então, aqui é 0,083 Kelvin por watt. Então, essa é a nossa primeira resistência. Segunda resistência, R2. Já é a resistência por condução. Resistência térmica por condução, que é o fluxo de calor que atravessa o vidro. Então, já é esta outra equação aqui, ó. Então, L
sobre Ka. O L é espessura, tá aqui, ó, 8 milímetros, só que a gente vai passar para metro. Então, vou multiplicar por 10 a menos 3. K é a condutividade térmica do vidro, 0,78 watt metro Kelvin. E a área que a gente já conhece, 1,2 metros quadrados. Então, isso aqui dá 8,55 vezes 10 a menos 3 Kelvin por watt. E por último, das resistências, né, dessa primeira parte, R3. R3 é a resistência térmica do fluido na convecção, na superfície externa. Então, se é convecção, 1 sobre H2 vezes A. Então, 1 sobre H2, tá aqui, ó, 40 watt por metro quadrado vezes Kelvin. Área, a mesma, 1,2 metros quadrados. Então, R3 é igual. Análise dimensional, sempre, metro quadrado, vai embora com metro quadrado. Olha aqui a vantagem da análise dimensional. Esse 40, eu escrevi ele errado, olha. Eu pus o Kelvin no numerador. E olha aqui, deixa eu apagar esse aqui. Olha aqui, o Kelvin, ele é no denominador. Então, já vi que eu errei na hora de escrever. Então, eu vou apagar aqui e vou botar o Kelvin lá embaixo, que é o lugar dele. Ó, pronto. Então, vou apagar esse 1,2, vou pôr ele mais pertinho aqui, ó. 1,2 metros quadrados. Pronto, corta metro quadrado com metro quadrado. O Kelvin vai para o numerador, porque ele é denominador do denominador. Isso aqui vai ficar 0,021 Kelvin por watt. Pronto, então todas as resistências térmicas calculadas nas unidades corretas. Então, uma grande chance de estar tudo correto quando a dimensão está correta. Agora, a gente vai para o passo B. O segundo passo, né? O segundo passo é encontrar a resistência total. Vou encontrá-la aqui, ó. Resistência térmica total. Elas estão em série. Por que eu sei que elas estão em série? Porque olha o fluxo de calor, olha. É o mesmo fluxo de calor que atravessa todas as camadas, né? Então, minha taxa de transferência de calor é a mesma. Isso significa que ela está em série. Se ela se dividir, aí é paralelo. Então, vamos lá. Resistência total vai ser R1 mais R2 mais R3. Então, a resistência total, volta, vai ser 0,1126 Kelvin por watt. Pronto. E o terceiro passo, eu vou escrever com uma cor diferente aqui, ó. Vou manter nessa mesma página aqui, ó. A gente quer taxa de transferência de calor. Pediu a taxa de transferência de calor. Então, o Q ponto é ΔT sobre resistência total. Então, muito cuidado na hora de escrever. O Q tem que ter esse ponto em cima para mostrar que é uma taxa de transferência de calor. ΔT, a gente tem a temperatura externa menos 10 e a temperatura interna 20. Então, eu tenho uma variação de temperatura de 30
graus Celsius. Dividido pela resistência total, 1,26 kW. Eu tenho minha taxa de transferência de calor, 266 watts. Pronto. Vou fazer uma divisão aqui, ó. Ficou meio confuso. Pronto. Então, a letra A já está resolvida. Letra B pediu a temperatura da superfície interna para o dia em que a sala está a 20 graus Celsius. Deixa eu apagar um bocado de coisa aqui. Muita informação. Pronto. Então, aqui, ó. Temperatura da superfície interna para o dia em que a sala está mantida a 20 graus Celsius. Então, nós queremos esta temperatura aqui, ó. Essa aqui. A letra B, nós queremos a temperatura na superfície interna. Essa aqui, ó. Nós queremos essa temperatura T1, porque 20 graus Celsius é aqui, ó. Há uma perda de calor entre o 20 e a superfície, né, ocorrida pelo fenômeno da convecção térmica. Então, a gente quer só esse trecho aqui, ó. Então, a quantidade de calor, ó, o fluxo, taxa de transferência de calor é constante. Então, eu tenho essa taxa de transferência, vou representar aqui, ó. Essa é a taxa de transferência de calor. Então, ela é constante. Então, eu já conheço esse valor, a gente já calculou na letra anterior, na questão anterior, que é 266 watts. ΔT sobre a resistência. Qual resistência agora? Eu não vou usar a resistência total mais. Eu vou usar a resistência R1, que é essa relacionada à convecção na superfície interna. Então, R1. E a gente quer o ΔT. Então, ΔT vai ser taxa de transferência de calor vezes R1. A taxa de transferência de calor, 266 watts, vezes R1, que é 0,083 Kelvin por watt. Já posso cortar o watt com watt. Achei o quê? Kelvin, que é a unidade de temperatura. Então, dimensionalmente, a minha equação está correta. Esse ΔT vai ser sempre a maior temperatura menos a menor. Essa temperatura aqui de 20 graus Celsius é a maior, porque à medida que ele vai percorrendo esse fluido, a temperatura vai diminuindo. Então, eu vou ter 20. Deixa eu colocar aqui, esquece. Então, ΔT, vou calcular o ΔT, vale. Então, a variação de temperatura vale 22,078 Kelvin. Só que a temperatura, essa variação de temperatura, a gente vai pegar o 20 menos T1. Então, 20 menos T1, que é a temperatura que a gente está querendo, é 22,078. Então, T1 vale. Então, a gente vai achar que a temperatura é menos 2,078 graus Celsius. Essa é a temperatura nesta superfície aqui, ó. Bem, pessoal, por hoje é só. Esse era o exemplo que eu queria fazer com vocês sobre transferência de calor por convecção. Um abraço e até a próxima.